Muito bem, queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui nessa viagem maravilhosa à terra de Israel, mostrando para vocês agora um local pitoresco e característico da história bíblica. Nós estamos aqui na cidade de Cesareia, onde existiu essa cidade nos tempos bíblicos de uma forma muito grande, e essa cidade, na realidade, é uma cidade que caiu na mão dos judeus quando o rei Macabeu Alexandre a capturou. E no ano 63 a.C., ela caiu perante Roma e foi dominada pelo rei romano Otaviano. Otaviano, que se passou a se chamar Augusto, ele deu esta cidade, ele deu tudo isso daqui da região de Cesareia como presente a Herodes, o Grande. E Herodes o Grande, ele gastou exatamente uma média de 12 anos para reconstruir essa cidade que havia sido totalmente destruída. E ele fez algo especial, ele construiu essa cidade numa grande escala, para ter aqui um local de veraneio para sua família, para ele, para passar alguns dias sempre à beira-mar. Isso daqui para ele foi algo que ele tivesse momentos de lazer. E ele chamou aqui a Cesareia de seu local de retiro, de descanso, onde ele poderia passar momentos agradáveis à beira-mar. Muito bem. Acontece que ele tinha, juntamente consigo, seus soldados romanos. E ele tinha que fazer alguma coisa nesse lugar para que esses soldados tivessem algum tipo de lazer. E nós estamos aqui exatamente no local onde Herodes o Grande construiu este teatro que você está vendo aqui. Evidentemente que aqui nós temos uma pequena porção do verdadeiro teatro que foi escavado pela arqueologia e foi descoberto tal qual como está aqui. Mas 90% na realidade desse teatro foi remodelado, é novo. Existem algumas pedras, como você pode ver atrás dessas cadeiras azuis, as pedras de trás e da frente remontam à época de Herodes ainda. Mas a grande maioria, após as escavações pela arqueologia, foram reconstruídas, são coisas mais modernas. Mas aqui então nós temos o teatro onde ele podia proporcionar espetáculos maravilhosos para o povo da época e para os seus soldados. Nós vamos estar vendo daqui a pouco também alguns locais, como o hipódromo, onde ele fazia as corridas de cavalo, as corridas de biga, e vamos estar vendo ali também algumas ruínas do palácio de Herodes, que ficaram marcadas nessa história bela e grande de Cesareia. Na realidade, Cesareia também foi capital da Palestina e aqui residia Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Era o governador da Judéia da época de Cristo, tá certo? Ele tinha também esse lugar, Cesareia, como a sua residência oficial. A cidade de Cesareia, ela é sempre mencionada no livro de Atos. E o que fica bem marcado, biblicamente falando, de Cesareia, é que aqui nesse lugar Paulo sempre vinha para fazer as suas viagens missionárias. Aqui Paulo embarcava para ir ao estrangeiro realizar as suas missões através das suas viagens missionárias, e aqui também, quando ele voltava do estrangeiro, ele descia. E um fato pitoresco e característico de Cesareia foi que aqui neste lugar, Paulo, após ser preso em Jerusalém, foi trazido e aqui ele ficou 2 anos retido, preso aqui, antes de ser encaminhado para a sua morte. Então isso aqui tem um valor marcante, muito grande na história do cristianismo, principalmente na vida do apóstolo Paulo. E por aqui também passaram outros grandes cristãos. Mas o que marca realmente, profundamente, é que aqui era o ponto de entrada e o ponto de saída para as grandes missões, para as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. E fica toda essa história linda, maravilhosa, que nós vamos estar vendo ainda alguns pontos característicos, como o hipódromo, como eu já disse, as ruínas do palácio, o porto. Quer dizer, é algo maravilhoso. Você pode tirar daqui grandes conhecimentos históricos para o seu aprendizado dentro da história de Israel, dentro da cidade de Cesareia. Dando continuidade no que eu estava explicando a respeito de Jope, atual Jafa, é um local especial onde Pedro teve uma grande atuação. Neste mesmo local, nessa cidade de Jope, morou uma mulher por nome de Tabita, cujo apelido, vamos dizer assim, para você identificar bem,
ela foi denominada de Dorcas, a grande cristã da época. E Pedro teve uma grande participação na vida dessa mulher, porque através de um milagre muito grande, através da sua oração, ela ressuscitou dos mortos. E ela se transformou numa grande cristã na época. E vejam bem, Jope também é a cidade onde Pedro esteve hospedado na casa de Simão o Curtidor e onde aconteceu algo especial que a Bíblia nos relata. Ele teve a visão dos animais imundos, que pôde trazer a ele o discernimento de que não deveria fazer distinção entre os gentios através da escolha de Deus para a salvação. Pedro foi realmente usado de forma maravilhosa por Deus nessa cidade de Jope, hoje atual Jafa. Paulo ficou aprisionado aqui em Cesareia durante 2 anos. E existem algumas versões do local onde ele ficou aprisionado que são dadas por alguns guias judeus que acompanham as caravanas a esse lugar. Aqui nós temos um local, como você pode notar, que supostamente é explicado por alguns guias judeus que este era o local onde Paulo ficou aprisionado durante 2 anos. Nós podemos ver ali as grades, as pedras do local, que realmente leva a ter-se uma ideia de que era uma prisão realmente. Porém, existem outras versões de outros guias que dizem que não, que aqui era o lugar que, como está intimamente ligado ao teatro, era o local onde os artistas se preparavam para os seus espetáculos. Nós vamos ver, inclusive, alguns lugares aí que também tem alguma versão da prisão de Paulo. Porém, nós deixamos para que você possa entender. Realmente existe uma alusão a esse lugar como uma das prisões. Existe uma lógica porque existem grades, existe um buraco muito profundo, mas não se pode afirmar com 100% de certeza. Nós estaremos vendo um outro local mais à frente que também é mencionado como o local da prisão de Paulo. Mas que você fique conhecendo os locais para que se tenha uma ideia concreta sobre o assunto. Então, queridos amigos e irmãos, nós pudemos mostrar aqui de uma forma um tanto quanto rápida, mas bastante profunda, um pouco da história dessa cidade maravilhosa de Cesareia, que retratou e retrata ainda através das suas ruínas o poderio de Herodes o Grande, que fez disso daqui um local tão maravilhoso, um local tão suntuoso para suas férias de verão, para aqui passar alguns dias à beira-mar. E fez tudo isso que nós pudemos relatar para você, como este lindo teatro que aqui está, as suas ruínas, evidentemente, né? E também outras coisas mais que nós vamos estar mostrando no decorrer do tempo aí, como o hipódromo, como eu já disse, e alguns locais mais. Mas realmente esta é a marca que resta da grande Cesareia e do grande trabalho de Herodes o Grande. Vejam ao fundo as imagens ali do antigo hipódromo criado por Herodes o Grande para diversão sua e dos seus soldados na época, com corridas de cavalo e tudo mais. Existe aí os restos do hipódromo que ainda estão intactos. Você pode ver que nesse local grandes corridas eram realizadas para divertimento de Herodes o Grande, de seus soldados e da população da época que vivia aqui em Cesareia. Você também pode notar a nossa lateral aqui, as ruínas do antigo palácio de Herodes. Realmente, Herodes era aquele homem que pensava em suntuosidade, que queria grandes poderes, que queria realmente coisas que fizessem prazer à alma mortal do homem. E através disso ele construiu tudo isso que nós podemos mostrar aqui. Você pode ver aí as ruínas do grande palácio dele, como nós já falamos do hipódromo que está aí ao fundo, e das cenas que nós mostramos anteriormente lá do teatro. Herodes não deve fazer parte da nossa vida. Sim, Paulo, porque nos ensinou a cultuar o Senhor Jesus.